você se refere a tudo isso, como que você se posiciona diante do cuidado médico? O cuidado médico é muito ligado com essas questões que poderiam parecer muito filosóficas. A questão é sempre de ter essa visão de globalidade do ser humano e de finalidade. Por exemplo, eu falei de uma questão de causalidade, mas a causalidade é ligada com essa trama, passado e futuro, de facto, nossas vidas existenciais. Mas tem um outro fim, do ordinário, que de facto é o destino, e no sentido da dimensão oculta, invisível, espiritual, que dá uma direção. Então, se eu sou na conformidade, essa é a questão mesmo para mim da metodologia transdisciplinar, eu falo. Se eu sou em conformidade dentro da direção da ordinária, do meu destino e da minha vida existencial, tem um ponto de neutralização de duas atividades contrárias que vão oferecer um terceiro intuído, que vai abrir uma outra dimensão em mim. Então eu vou fazer um ponto de tecido que pouco a pouco vai oferecer um corpo sutil do seu nascimento, de percepções sutis e espirituais. E nesse sentido eu vou na direção da cura. Mas a cura é um processo maiêutico e iniciático, não unicamente terapêutico. Mas essas outras dimensões mais maiêuticas e espirituais ou iniciáticas não font parte, de facto, do processo em geral. Ou se font parte do processo, a dimensão espiritual, a maiêutica, não interligada com a dimensão existencial. Porque as pessoas são muito desligadas em geral. Ou eles são na visão mais material para excluir a dimensão espiritual, ou eles vão na direção do espiritual, muitas vezes excluindo a dimensão mais científica, mais material. Essa ligação entre os dois, são poucas de pessoas que, de facto, desenvolvem essas dimensões nessa complexidade. Mas se você oferece todos os processos de cuidado, você faz uma diferença entre cuidar e curar. Se você oferece toda esta dimensão dos cuidados, em geral, essas direções são orientadas na direção, eu falei, do ser humano psicocorporal. Mas o ser humano psicocorporal não tem essa visão do seu destino, da sua coerência com o universo, com a vida. Porque esse age é um dado da vida mesmo. Porque é a ligação entre o divino, o vazio, não sei, e nós. Mas essa dimensão geral é oculta, mas excluída da construção do pensamento, do conhecimento. Então, essa dimensão ocultada, o que fica para nós, é tudo o jogo, né? No plano científico, clássico, dos cuidados médicos, pacíficos, ou alternativos, complementares, mas que de fato são sempre nessa visão do ser humano existencial. Não é um processo maiêutico. Qual é a decodificação de uma patologia? Se você olha, cada vez, a decodificação que é ligada com representações. A interpretação é ligada com o ser humano existencial. As pessoas agora não têm a chave de um outro entendimento também inclusivo. Eu faço um processo de integração e de inclusão, não de exclusão. Não significa que eu sou contra a cirurgia estética, os remédios para a doença, o câncer, não sei. Eu concordo com todas essas visões existenciais. Não é uma denúncia dessas visões. Eu sou médico e eu concordo com toda essa visão. Mas o problema é que é uma visão reduzida. Que vai funcionar para o ser humano existencial. Que vai funcionar para a sociedade atual. Mas as consequências no futuro, a consequência dos meus atos, por exemplo, porque agora tem um aumento tão grande de todas essas doenças crônicas, do câncer? Por quê? É a vontade de Deus? Não.
são consequência de nossos comportamentos. Nós somos as primeiras vítimas desses comportamentos. É claro, mas as pessoas não entendem. Ah, eu tenho câncer, ah, é muito chato, ah, eu morro. Como se as coisas aparecem desse jeito. Bom, é claro que o câncer não é uma doença da civilização. Tive já câncer no Egito Antigo, mas do jeito bem mais pequeno. Todas as doenças de poluição, por exemplo, e agora começa esse processo mesmo. Você percebe que são pessoas de 30, 40, 50 anos que têm câncer, é incrível. Por exemplo, no momento da minha formação, o câncer da próstata estava câncer de pessoas idosas. Agora você tem pessoas de 45, 50 anos que têm câncer da próstata. Com tudo o resto. Diz uma coisa, em alguns, você é um grande pesquisador desse, né? Diante de tudo. Atualmente você se dedica a fazer a sua consulta com o ser humano e dar assistência? Inscrição, consulta médica, você tem essa abertura para estar com o ser humano tete a tete, frente a frente, como médico, amigo de consulta? Aqui eu sou nada, porque os diplomas que eu tenho são franceses, então aqui não posso ter, por exemplo... Sim, mas de vez em quando você volta para a França... Mas eu tive 40 anos, 40 de experiência profissional. Então eu sei do que eu falo. Sim. Para mim a questão é sempre a questão de essas visões, esses modelos de globalidade real do ser humano, com muitos níveis, com todas essas passagens muito específicas de um plano ao outro, significa que quando você tem essa visão, você tem a capacidade de problematizar e de um jeito múltiplo. Eu sou com a visão de medicina plural. E não que para mim mesmo, como outras pessoas também, um rede, de facto, de profissionais. Então, uma questão de problematização. Por exemplo, no plano da biologia, bom, você pode, claro, oferecer uma possibilidade de cirurgia, de remédios, de prescrições de medicamentos, de não sei o quê. Se uma pessoa tem um dor físico, talvez pode estar uma ajuda com remédios, com acupuntura, com homeopatia, não sei. Então são possibilidades cada vez. Um diagnóstico de câncer, eu não vou oferecer um tratamento de homeopatia. Porque como é a própria construção do conhecimento, eu tento ir na direção de um pensamento científico, médico clássico. Mas a experiência que eu tenho também é que são momentos, por exemplo, na oncologia, onde não são soluções na medicina clássica. Por exemplo, câncer com metástase dos ossos, muito dolorosas. Eu tive algumas vezes essa experiência com prescrições de morfinicas que não são suficientes para controlar a dor. A acupuntura tem uma revolução incrível. Eu tive essa experiência concreta. De uma capacidade de diminuição de 80-90% dos dores sobre um tempo limitado, de 2-3 dias. Mas é possível. Então você vai trabalhar sobre um plano muito específico, de um problema específico, cada vez. Essa questão de pluralidade das possibilidades. Mas no inverso, também com essas mesmas pessoas, se você tem um conhecimento ampliado, você pode acompanhar de um jeito real a pessoa na direção da morte. É muito interessante abrir essas questões que não são geral integradas no processo, por exemplo, da oncologia. Porque a morte, sempre você não fala, muito pouco. Mas são possibilidades de ajudar as pessoas, de acompanhar a pessoa até a morte. Muitas vezes, por exemplo, essas pessoas vão ter sonhos. E sonhos premonitórios da morte mesmo. Eu encontrei aqui há 6 meses uma pessoa que estava da Unifesp com um câncer já muito avançado
psicóloga, psicanalista na Unifesp, e ela compartilhou sonhos comigo, que estava sonhos da não sobre o seu próprio morte. Eu estava trabalhando com ela sobre esses sonhos, por exemplo, e ela vem de morrer há 15 dias. Mas ela estava muito pronta nessa passagem, porque ela entendia de um jeito muito claro o que acontece. Porque ela percebeu com sua própria experiência de vida que sua morte física estava em passagem e que estavam outras coisas depois. Com sua própria experiência, não com uma criança, a representação, não sei, com a experiência de ligação com seus próprios sonhos. Por exemplo. Então, cada vez é contextualizado. Mas no inverso, é importante de entender a raiz das doenças. As raízes das doenças são ligadas não com uma causalidade, mas também, eu não excluir a causalidade, com uma teleologia, porque uma visão sistêmica tem uma causalidade e uma teleologia, uma finalidade. Então, qual é a finalidade da minha vida? Ganhar dinheiro, ter filhos e morrer? É a finalidade da vida? Não sei se eu estou já extrapolando um pouco. Qual é o seu ponto de vista desse aumento dessa incidência que está havendo de suicídio na idade de adolescente para adulto? Sim, como a questão das drogas e muitos outros do álcool, porque são jeitos muito diferentes de se suicidar, um jeito do outro. Um suicídio é de fato uma contradição fundamental com o que a pessoa tem como vivências aqui e agora. Então é uma contradição em ligação com as forças da vida. E as pessoas, e em particular os jovens, eu tive essa experiência também no começo na França, e quando você pergunta a essas pessoas, é muito paradoxal. E os jovens em particular, eles têm a vontade de se suicidar, mas não de se matar. É muito paradoxal. Um pouco como se, ao mesmo tempo, eles têm a vontade de morrer, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Porque é uma situação de sofrimento psíquico, muito grande. Sem nunca resposta. Porque o sistema é fechado. Porque não tem uma possibilidade de ligação com a construção social, com a construção familiar, com a escola, com todos os lugares da vida dos adolescentes, ou também das pessoas adultas. As pessoas são dentro de um sistema tão fechado que a única saída é a morte. Que de facto não é uma saída. Porque o que essas pessoas não entendem é que elas vão matar o corpo, mas elas vão matar o psiquismo. Então, depois da morte, elas vão encontrar os mesmos problemas. Você pode acreditar ou não, mas eu tenho a certeza, com sonhos do paciente, muitas coisas. Quando você vai na direção dessas emoções mais internas, são coisas muito concretas, onde não tem nunca ambiguidade, por exemplo, sobre essas questões. Por exemplo, com sonhos em particular. Eu tenho um sonho familiar, que não tem a ver com o suicídio, mas com a morte, que estava antes do meu nascimento. Minha mãe estava no Líbano, que estava no protetorado francês, um pouco antes da guerra do 40. Meu pai estava no exército, como aviador, no exército da França. E uma noite, minha mãe se acorda com um sonho muito assustador. Era o sonho que sua irmã vem de morrer. Que o irmão tinha 20 anos, era 23. E o sonho é muito preciso, porque o irmão vem, o irmão fala: eu sou muito feliz em encontrar você, faz já um tempo que eu espero encontrar você, agora eu encontro, eu sou muito feliz. Eu venho anunciar a você que eu sou já à morte, mas que tudo é bom, eu sou em paz, e também meu corpo é no seco. Então, um detalhe muito curioso, muito particular. Meu corpo é no seco. Seco. Bom. Então, 2-3 meses depois, eu recebo um correio, uma carta do meu avô, que eu, como estava a guerra, estava problema com barcos,
Locos, adoecer, e a sua mãe fala que o irmão já morria, estava morto, e que estava no inverno, e que no momento de abrir o túmulo familiar estava água, e que, esperando o verão, o corpo estava no túmulo de uma vizinha no século. Então, com esse detalhe, como você interpreta o detalhe? Você pode acreditar, não, mas é real. E esse tipo de sonhos, por exemplo, eu tive muitas vezes com pacientes. E, por exemplo, com famílias que tiveram sonhos com pessoas suicidadas, com pessoas mortas no suicídio. Sempre a mesma coisa. Essas pessoas vão estar com um fechamento e um sofrimento muito grande. No sonho, depois da morte delas. E são muitos sonhos repetitivos. Por exemplo, quando as pessoas têm na família, não sei, aqui você pode talvez ter essas experiências ou não, mas, por exemplo, quando você tem sonhos com pessoas mortas, algumas vezes, não sempre, mas é repetitivo. A pessoa que já morreu, vem falar com você no sonho: bom, eu sou vivo, tudo bom, eu sou vivo. De um jeito ou do outro, ele vai mostrar que ele estava vivo. E mais tarde, muitos anos depois, essa mesma pessoa que fala eu sou viva vai falar com você com outros sonhos: bom, eu não vou voltar, eu vou sair, eu vou morrer, não sei o quê. Essa é a questão da segunda morte, por exemplo. Aparece nos sonhos, se você tem uma certa capacidade de percepção com o sonho, de lembrança dos sonhos. Tem pessoas aqui que têm, por exemplo, esse tipo de experiência com pessoas mortas? Você tem? Mas isso depende, desculpa, mas existe interferência religiosa, né? Também. Qual sentido? Eu digo assim, nós seres humanos, alguns acreditam em algo, na eternidade. Alguns momentos você mesmo citou que não existe a finitude só terrena. Você está citando os sofrimentos dos sonhos, de vidas que já se foram, né? Apesar de pessimista, né? Existe interferência religiosa em alguns casos de pesquisa que você fez nesse aspecto? Para mim, não. Não tem nada a ver com a questão de interferências religiosas, científicas, não sei, porque o ser humano é o ser humano. Essa questão de variância antropológica é transcultural, transreligiosa, transhistórica, transcientífica. O ser humano é o ser humano. Toda a questão é a questão da interpretação, que é uma outra coisa. Então, é claro que você pode ter, se você tem um sonho com uma pessoa morta, você pode fazer uma interpretação outra, como toda a interpretação psicanalítica. São muitos olhares. Eu pergunto tudo isso ainda dentro do cuidado, certo? Não, eu entendo. Mas sempre essa questão, de um jeito mais ampliado que a questão mesmo dos sonhos, sempre a questão da interpretação. Porque quando você vai ter uma percepção de um síntoma, um sono, uma doença, não sei o quê, é uma interpretação. Sempre. Não tem uma verdade, mesmo científica. Ou não tem uma verdade mesmo energética, ou homeopática, ou não sei. São sempre sistemas de representações. Esse é o fundamento do ser humano, no sentido cognitivo, não falo da vida, no sentido cognitivo. Eu vou receber algumas informações da vida em geral, ou de doenças, de pessoas doentes. Eu vou receber informações. Então, o que eu vou fazer com essas informações? E cada um tem o seu próprio sistema de representação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dor da coluna vertebral,
Eu sou fisioterapeuta, eu vou falar, aqui tem uma vértebra, aqui tá, bom, vértebra. Sou acupunturista. Aqui tem, energia. Eu sou médico científico gráfico. Vamos fazer uma radiografia. Você tem um câncer dos ossos, uma metastase dos ossos. Mas, de facto, cada vez são sistemas de representações diferentes. Não significa que o médico que vai fazer um diagnóstico de câncer dos ossos é melhor que os outros. Que o que ele vai fazer? Uma quimioterapia vai funcionar até qual ponto? E a pessoa que vai fazer acupuntura, é um horror, porque ela faz acupuntura com um câncer, não é permitido. Eu posso entender essas coisas, mas o que eu quero falar é que são sistemas de representação, porque de algumas maneiras a pessoa real tem um câncer, e já bem avançado, então o que vamos fazer desse jeito? E para mim o que é interessante é a questão do pluralismo, que não é tanto integrado na visão atual. Porque de facto são sistemas que podem cooperar. Se tem uma hierarquização, se eu sei de um jeito muito claro com o meu próprio sistema de representação e de terapia, de que jeito eu funciono, porque é sempre essa questão da fenomenologia, que é a base do fundamento epistemológico que eu trabalho na transdisciplinaridade. De que jeito eu vou perceber o mundo, ou a sintomatologia de uma pessoa. Então eu sou uma ligação com um certo nível de realidade, com leis, com elementos muito específicos, que vão dar a riqueza do processo que eu tenho e das capacidades que eu tenho. Mas se eu olho desse jeito, é claro que eu tenho a possibilidade aberta aqui e do outro lado. Se eu olho desse jeito, são outras coisas. Não? Então, todos esses sistemas de medicinas, de fato, vão oferecer fenomenologias diferentes, sobre diferentes níveis de realidade. Porque a fenomenologia científica é sobre um certo plano de realidade. A fenomenologia, por exemplo, da acupuntura, da homeopatia, são outros leis, outros níveis de realidade. Essa tessitura que você falou, você falou da tessitura do inconsciente e do consciente, da necessidade de fazer essa integração do conceito e do real. Isso se passa no nível, você estava falando no nível individual. Então, existe a minha pergunta agora, existe uma possibilidade dessa integração inconsciente e consciente, ela, uma vez que ela esteja em processo de encaminhamento ou, de uma certa forma, já bem amadurecida, como isso passa para o coletivo? Porque no fim da TV você está sempre falando em holismo, em coletivo também. Ou isso fica única e exclusivamente no individual? Quer dizer, a minha pergunta, existe uma possibilidade de passagem disso do individual para o coletivo, ou fica sempre tudo no nível não, tudo é e daí questão, qual seria a metodologia? Tudo é a questão do caminho interior bem entendido. E da questão dos níveis de realidades e do processo de passagem do ponto dentro de um nível e de um outro, né, que é sempre específico. Porque se você, uma metáfora, se você tem um mundo, não sei, por exemplo, azul e um mundo vermelho, né, a passagem, o ponto para fazer deve estar o mixo de azul e vermelho. Mas se você tem um mundo amarelo e um mundo azul, a passagem deve estar amarelo e azul. Então, cada passagem é específico às leis dentro dos dois mundos. E as mudanças são mudanças fenomenológicas, epistemológicas. Então, para responder à sua pergunta, já no modelo que eu trabalho, são diferentes fenomenologias. Então, a fenomenologia do consciente, por exemplo, não é a fenomenologia do inconsciente. E no inconsciente mesmo tem diferentes níveis de realidade, de facto. Não é? Essa era uma pesquisa do doutorado, com rupturas, indicadores muito objetivos. Não é? Mas, além disso, são rupturas lógicas. Então, por exemplo, nós somos... já tem também dois
interpretação da questão do holismo. A questão do holismo, por exemplo, que é usada aqui no Brasil, não é minha definição do holismo. O holismo que eu tenho como visão, por exemplo, a medicina chinesa é uma medicina holística. Mas, por exemplo, não sei, Pierre Val e algumas outras pessoas aqui que falam do holismo não são ligados com a definição que eu tenho. O holismo, para mim, é a visão muito tradicional do ser humano dentro do mundo espiritual e o mundo existencial. É o homem dentro do céu e terra. E ele é subordinado a essas duas dimensões do céu e da terra, nas visões tradicionais. O ser humano é dependente e das divinidades, porque todas essas invocações com forças da natureza, com forças divinas, com anjos, com devas, né? E com forças da natureza. Porque um árvore, um animal, são forças quase divinas da natureza. Sobre um plano real. Porque essas pessoas vão ter uma visão mais ampliada, mais sutil. Porque cada animal, por exemplo, tem um poder específico, no sentido quase simbólico. O épervier, como você chama épervier? Épervier? Épervier, como se chama? Não águia. Águia. Falcão. Opa! O falcão, além do bicho exterior, é uma força arquetípica do universo. É uma assinatura específica do universo. E essa decodificação profunda que vai fazer que, se você tem um sonho com um falcão, uma águia, um peixe, não sei, não tem nada a ver com os animais exteriores. São forças do universo, no sentido arquetípico. Então, essas pessoas no holismo vão ter esse tipo de integração com o mundo. Esse, para mim, é o holismo. Mas, nesse holismo, o ser humano é fraco, é dependente. Todas as culturas, as organizações sociais nessas epistemologias holísticas vão ter reis, padres, monges, não sei, pessoas de poder, que de facto, imperadores, reis, vão estar ao intermediário das funções holísticas. São outros tipos de pensamentos que são pensamentos dualistas. A epistemologia científica, de facto, é um dualismo extremo. É um dualismo que vai excluir uma parte do dualismo para estar com um modismo materialista, com a exclusão da metafísica, da dimensão res cogitans, da dimensão espiritual, depois do século XVIII e XIX, esse processo de separação máxima. Mas é um dualismo extremo, que vai excluir uma parte dessa dualidade, para ir no monismo. São pensamentos, eu sou na resposta, já não duais. Então, se você entende bem o que é uma não-dualidade, que pode se chamar pensamento complexo, tessitura, terceiro incluído, tudo outras coisas, desse tipo de pensamentos. Se aqui uma coisa, aqui uma outra, o que é um terceiro incluído? É aqui, concorda? O que acontece lá? Aqui o mundo da matéria, aqui o mundo do espírito. Terceiro incluído. Aqui, separação. Aqui, unificação. Não dualidade. Aqui, singular. Aqui, universal. Aqui, os dois. Aqui, particular. Aqui, coletivo. Aqui, os dois. O que significa? Significa que no processo interior, mais você vai caminhar até o topo acima da montanha, para usar a metáfora do Platão, mais você vai integrar em cada mundo leis que vão na direção do universal. E o processo interior é ligado com essas passagens. O
processo interior é sair do ego, da pessoa separada, para entrar sobre um processo mais coletivo, no sentido de uma fenomenologia espiritual, o self. O self é mais ampliado que o ego, porque o self vai incluir a dimensão da sombra, a dimensão dos instintos, das pulsões, a dimensão espiritual angélica. É uma dimensão jamais ampliada, né, que o ego separado. Mas nesse processo de ampliação, pessoal, entre aspas, aparece porque a não-dualidade é uma integração dentro do que eu sou como pessoas separadas, individual, e elementos coletivos, de facto. É uma potencialidade que já é secundária ao ato. Então, quando você entra nessa fenomenologia, vão aparecer elementos do inconsciente coletivo, sim. E quando você vai sobre um outro plano, por exemplo, o mundo da aura vermelha, são outro tipo de experiência. Você deve se perder de um jeito total, que é a questão do vazio, da vacuidade, para entrar na dimensão do universal. Então é paradoxal. É se perder de um jeito total que permite de se encontrar. E porque, por exemplo, a mim, acima desse processo, eu coloco um buraco negro, com a minha epistemologia. Porque esse buraco negro é o vazio. É a entrada, que significa que é um sistema aberto, mas sem ligação com informações inconhecidas, imprevisíveis, no sentido do sistema, mas que vão oferecer, ao mesmo tempo, toda a mudança do sistema, porque o processo mesmo da transformação é ligado com esse buraco negro, mas é um processo universal, ao mesmo tempo. Então, mais você vai na direção da unidade, mais você vai na direção do universal. Se você entende bem, universal. Versar na direção do um. É real. São as experiências interiores. Então, depende do nível de realidade. Cada vez são leis diferentes. A separação aqui não é tanto separação sobre outros planos. Que podem ser mais coletivos que separados. Por exemplo. A questão da cultura ligada às notas musicais não ficou claro para mim. A música, tanto no sistema pentatônico como heptatônico, são ligadas, a construção musical mesmo é ligada com 12 demitons, semitons, 12 semitons, que é o ciclo das quintas, porque depois de 12 você volta a um coma perto no mesmo lugar do início. Então é um círculo aberto, é um sistema aberto. É um demiton tono, é a sonoridade mais pequena que pode fazer uma diferença. O sistema não fica fechado. Então são 12. Como são 12 meridianos. Depois, nesses meridianos, você tem pontos de acupuntura. Por exemplo, como um meridiano aqui, você vai ter um ponto de tonificação, um ponto de dispersão de energia. E quando você construi toda essa analogia entre música e acupuntura, com a tônica do meridiano, porque cada meridiano tem uma tônica específica, cada vez que você entra sobre um ponto doado na acupuntura, por exemplo, de tonificação, esse ponto de tonificação vai estar com um rapport, um intervalo, uma relação de quente em ligação com a tônica do meridiano. E para um músico, não sei se são músicos aqui, a quente é um processo de expansão, de dinamização. Se você tem um ponto de frenação, é sempre uma ligação com a tônica do meridiano e do quarto. Porque esse intervalo de quarto é sempre um processo energético de frear. Então são leis que são as mesmas, de facto, na música e na acupuntura. Mas eu tinha ouvido falar com as palavras. Não? Com a ligação da música com das notas com as palavras. As palavras, no qual sentido?
que cada nota estaria ligado a uma sonoridade da palavra, alguma coisa assim disso. Essa não sei, é possível, não trabalho sobre essa questão. Mas, bom, são leis energéticas, essa é real. Na música e no corpo, é a mesma coisa. Então, por exemplo, você poderia usar notas musicais e não fazer uma estimulação da acupuntura, por exemplo, que é uma vibração muito específica, que cada ponto tem uma nota de música específica. Posso perguntar? Em relação ao tecido e urdidura, onde você falou, achei bem bonita essa imagem de como a gente pode sentir a vida, né, num sentido mais denso. Quando as pessoas começam a ter um processo degenerativo, no caso, um câncer, né, como é que a medicina chinesa vê essa degeneração celular, ou enfim, esse movimento, né, que vai criando um inimigo dentro da gente mesmo? A sensação que eu tenho é essa, sabe? Como a medicina chinesa percebe, bom, não sei, porque a medicina chinesa é tão ampla, global, e não tem resposta para tudo. A base fundamental da medicina chinesa é muito ligada com minhas palavras aqui, por exemplo, né? É que tem uma realidade antes da fecundação. Essa realidade se chama o ser anterior, que é essa parte invisível do Nei, invisível, que vai aparecer depois na construção mesmo da realidade corporal. Que são duas dimensões a bem entender na medicina chinesa, que são meditações para nós. Tem duas dialéticas, Nei-Wai e Biao-Li. A dialética Biao-Li é a dialética do ser humano existencial. É o mundo exterior e o mundo interior, mas no sentido do interior do interior. Por exemplo, tem o interior com os órgãos corporais e o exterior com a pele, com o mundo exterior. Então, esse é Biao-Li. Essa dialética é a ligação com o mundo do ser posterior, que se chama Lushu. Essas ordens do ser anterior e do ser posterior são nas portas, digamos, de proteção, com certeza você já encontrou aqui. Bagua? Sim, são as bases de Bagua. Mas são duas ordens, de facto, na medicina chinesa. O ordem equilibrado e um ordem desequilibrado. Um ordem que é na não-dualidade e um ordem com sexos separados. A separação do sexo, das energias. Então, o mundo do ser anterior é o ordem equilibrado. E o mundo do ser posterior é um ordem com sexos separados, com separações energéticas. No mundo do ser exterior, posterior, que é o corpo físico, que vai aparecer no momento da fecundação, que vai se construir com o processo de embriogênese, vão aparecer todas as funções energéticas em ligação com a medicina chinesa clássica, né? Que é como o corpo vai ter uma possibilidade de estar ocupar o corpo em ligação com alimentação, respiração, todas essas coisas. Mas tem um destino, em ligação com o ser anterior. Nós temos um destino, que é essa dimensão invisível, que é essa odidura, de facto. E, então, o que acontece é que se eu sou na convergência entre os dois fios do ordidura e do trama, se a dimensão do ser posterior, da minha vida existencial, psicocorporal, vai na direção do meu destino. Nesse momento, eu sou no equilíbrio energético. A energia que circula dentro dos meus meridianos se chama energia Sen, que significa uma energia justa, séria, ortodoxa. A energia é boa. Mas o corpo tem um certo equilíbrio que vai na direção do seu destino. É claro que no final vai estar a morte, porque nós temos uma quantidade limitada de energia vital.
E depois, no momento da morte, essas energias, de facto, vão voltar na direção do ser anterior, do mundo invisível, oculto, interior. Bom, essa é a visão, tudo é certo. A pessoa é em ligação com seu destino. Não significa que ela não vai morrer. Mas, então pode estar pouco a pouco uma degeneração do corpo, porque a idade, é claro que eu não tenho um corpo que eu tive quando eu tive 20 anos, já eu sou um pouco degenerado. Eu acho que algumas pessoas aqui são também, porque com o tempo, o corpo não funciona de um jeito tão bom, tão agradável. Mas, mesmo com essa degeneração, faz parte do meu destino, sobre um certo plano. Então, eu vou manter um certo equilíbrio na vida, de qualidade da vida, de conformidade. Mas eu posso, ao mesmo tempo, sair, porque eu tenho um livre-arbítrio. Então, eu posso sair desse eixo do meu destino. Então, mais eu vou sair desse eixo, mais eu vou criar desequilíbrios, patologias. Todo o problema é que, do mesmo jeito que eu tenho uma possibilidade de sair desse eixo no sentido da minha própria vida, responsabilidade de vida, eu sou um ser humano coletivo também. Então tem patologias que são patologias sociais. São patologias sociais também. E, por exemplo, agora no mundo presente, essas patologias sociais são bem mais importantes do que nós podemos acreditar. Porque nós somos criadores de patologias incríveis. A educação é uma criação de patologia. Por quê? Porque os alunos, os jovens, têm um sofrimento terrível no sistema de escolaridade. É um sofrimento. É uma patologia. Os mais fortes vão ter a capacidade de ultrapassar, os outros não. São patologias ambientais. Essa é muito evidência, é muito conhecido também. Se tem não sei quantas milhares de pessoas que vão morrer cada ano em São Paulo, não é escrito no destino delas. É claro. Mas é o destino coletivo, sim. Porque eu faço parte também desse ser coletivo. É evidente. E, ao mesmo tempo, cada vez que vão aparecer patologias, para mim a patologia, na interpretação médica, não é tanto ruim, se você entende bem. O drama atual com a visão da medicina, da ciência, unicamente projetada no mundo exterior, é que toda patologia é ruim e chata, porque proíbe uma certa felicidade existencial. E claro, sobre o meu lado, cada vez que eu sou doente, eu não tenho capacidade de felicidade existencial. Claro, mas sobre um outro plano, se você entende essa visão da medicina chinesa, cada patologia é um indicador para voltar sobre o comportamento certo. Mas que, em geral, os médicos, os profissionais de saúde não vão entender. Então, a patologia sempre é de manter e cautionar o desequilíbrio sobre um certo plano, se você entende. Porque eles não vão oferecer a capacidade para uma pessoa de mudar, de entrar em contato com sua própria coerência interna, visível e invisível. Eu vou tratar coisas externas. Eu sou sobre um tratamento psicocorporal. Mas eu não vou entrar na direção dessas outras dimensões mais profundas, mais interiores do ser humano. Porque, de facto, não existe para a visão habitual. Então, para falar da questão das patologias degenerativas, não sei até qual ponto é um problema pessoal ou coletivo. Para mim, com certeza, deve estar alguns elementos degenerativos em ligação com algumas patologias sociais. Com certeza. Por exemplo, tem alguns elementos em ligação com algumas patologias neurodegenerativas e o alumínio, já conhecido. Porque muitas pessoas fazem a comida dentro das panelas de alumínio, por exemplo, tem todas essas proteções na geladeira com alumínio, são muitos argumentos que mostram que poderia estar uma ligação com algumas patologias neurodegenerativas. Então, essa, por exemplo, é uma visão social da patologia, porque é um comportamento social dentro do qual eu vou
que eu vou acreditar que é bom para mim, que é bom de fazer a cozinha nas panelas de alumínio, é bom de guardar comidas na geladeira dentro do alumínio, mas são comportamentos sociais. Então não sei até qual ponto, né? Tem uma coisa, uma outra, porque para mim sempre uma outra informação em ligação com essa visão global, ampliada do ser humano. Como eu sou sempre sobre a visão de um pluralismo, também a patologia é pluralista. Então não tem, em geral, uma porta de entrada para justificar uma patologia. Em geral, tem muitas portas de entrada. Tem problemas genéticos, é claro. Agora a ciência mostra bem essa dimensão de predisposições genéticas. É evidente, muito interessante a entender também. Sobre os planos biológicos, mas também metafísicos, na direção do coletivo, algumas heranças familiares, transfamiliares, dimensões genéticas. Com certeza são elementos ligados com o tipo de vida, alimentação, respiração, higiene de vida, todas essas coisas. São patologias com sistemas de representações. Aqui é mais a visão psicológica, psicanalítica. Nós somos fechados dentro do sistema de representações. Nós somos numa sociedade que é criadora de patologia em ligação com o nosso paradigma científico. A única possibilidade para mim de sair da crise que acontece já no mundo é sair desse paradigma e mudar de paradigma. Se nós não temos a capacidade de mudança de paradigma daqui a 10, 20, 30 anos, vai estar um problema social sério, seríssimo. Então são problemas psicológicos. São também problemas espirituais e internos da patologia. Por exemplo, eu tive alguns sonhos, como eu falei, eu tenho 1500 sonhos sobre mais de 40 anos agora. Então eu tenho um campo de pesquisa, de entendimento muito grande. E, por exemplo, eu tive alguns sonhos de 10, 15, 20, sobre esses 40 anos, onde, no sono mesmo, eu tenho um câncer, e ao mesmo tempo eu diagnóstico e a cura do câncer. Para mim faz sentido. Porque os sonhos são ligados com o inconsciente, é claro. Mas o inconsciente é ligado com a vida, com as forças da vida em nós. Porque a vida é inconsciente, é o yang, é o inconsciente. Tudo está ligado. Nós somos vivos porque nós temos um inconsciente. Se você proíbe uma pessoa de dormir e de sonhar, ela vai morrer. Então você deve entender essa realidade também. Então, nas forças de vidas, então, sobre um plano genético, eu tenho predisposições, por exemplo, no câncer. Mas com o trabalho interior que eu desenvolvo, eu tenho, num momento, o diagnóstico e o tratamento dessas patologias. Então, algumas patologias são predeterminadas em nós, tanto no sentido genético, é claro, que também no sentido do inconsciente e da vida espiritual. Porque essas patologias vão oferecer algumas experiências particulares. Então, se nós temos a capacidade de entender, vai aparecer a cura. Se não, vai aparecer a patologia. É uma questão do livre-arbítrio também. Nosso horário. Bom, são muitas perguntas sobre essa questão da problema de saúde, nós vamos ter vários ainda para vocês poderem vir e fazerem perguntas mais. Quem sabe o Patrick vem mais uma vez mais tarde. Obrigada, Patrick. Bom, obrigado. Muito obrigada.